Será que a gente fez esse drive-in para a glória de Deus e com o aspecto social, como a gente disse, ou se tem outras intenções no coração da gente? Então hoje pode não aparecer o que está no meu coração, no seu coração, mas haverá o dia que tudo será declarado. E se a obra que alguém fez resistir ao fogo da provação de Deus, aí a Bíblia diz que a pessoa receberá recompensa. Se não, só o tal, diz a Bíblia, será salvo, todavia como pelo fogo. Isto é, tudo que fez vai por água abaixo. Então, se a gente estiver fazendo para Deus, o tempo dirá. Se a gente não estiver fazendo para Deus, o tempo também dirá. Chegará o dia em que tudo será declarado. Agora, eu não vou fazer um trabalho paralelo. Se a Igreja Batista ali na frente fizer uma cruzada, eu não vou fazer outra aqui para atrapalhar os irmãos da Igreja Batista, porque eu não sou concorrente da Igreja Batista. Eu sou aliado de todas as igrejas que pregam o Evangelho, que anuncia a palavra de Deus. Amém, irmãos? Não sou concorrente de igreja nenhuma. Eu sou aliado com vocês de todas as igrejas autênticas que pregam a palavra de Deus. Se eu puder apoiar um trabalho, eu apoiarei. Se eu não puder apoiar, não vou tentar prejudicar, porque não é comportamento cristão e não tem apoio na palavra de Deus. Se é assim que você entende, diga amém. Meus amados, Juízes capítulo 16, versículo de número 6, vai servir de base para a nossa reflexão. Eu não consigo esquecer do que Deus disse: as cadeiras serão poucas. Eu digo, mas Jesus, nem paguei essa daqui ainda, não é? Nem pagamos ainda essas daqui, Jesus já vem dizer que as cadeiras serão poucas. Mas é assim mesmo, vamos para frente. Amém? Já estamos de volta já na transmissão do YouTube. Juízes 16 e 6, não foi isso que eu disse? Vamos lá, Juízes 16 e 6. Eu não irei falar sobre a história de Sansão, vou tomar esse versículo apenas como base. Diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te. Completa aí, igreja. E com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Eu quero extrair daqui desse texto a expressão: em que consiste a força da igreja? Amém? Repitam após mim o tema do assunto. Em que consiste a força da igreja? Muito bem. Quando eu digo a força da igreja, eu não estou dizendo da ADCEARA. Eu estou dizendo da igreja no sentido interdenominacional. Eu estou me referindo à igreja de Cristo na terra. Em que consiste a força da igreja? De onde vem essa força? Porque a igreja é um exército imbatível. Ninguém consegue vencer a igreja. Os reinos se moveram no início da igreja. Cristãos foram mortos. Na França, muitos foram jogados no Coliseu, na Itália, no Coliseu, para serem devorados. E em todos os lugares, a perseguição foi uma realidade. Muitos crentes morreram. Seu sangue foi derramado pelas ruas de muitas cidades e nas arenas, mas a igreja continua viva. Ela não perdeu suas forças, ninguém conseguiu detê-la. E de onde vem essa força? De onde vem esse poder? Quando a gente ler a palavra de Deus, a gente vai ver que a força do rico, por exemplo, vem do dinheiro, vem dos bens que ele tem. A força dele consiste naquilo. Sim ou não, irmãos? No poder de compra que ele possui. Sim ou não? Sim ou não? A força dos reis vem da estrutura de seu reino.
do poderio que ele possui, do seu governo. A força de um atleta, por exemplo, vem da sua disciplina, da sua alimentação balanceada, da sua grande dedicação e esforço à prática daquilo que ele faz, de maneira que se torna forte. Mas a Bíblia diz, lá em Jeremias, a Bíblia diz que não se glorie o rico na sua força, na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. De onde vem a força da igreja? Porque a igreja é tão poderosa? Porque Satanás luta diuturnamente com milhões de demônios, utilizando o mundo atraente, o mundo das atrações, utilizando o pecado, utilizando os desejos da carne e utilizando os meios de comunicação, que a maior parte está justamente à disposição do reino das trevas. Mas por que o inimigo não consegue vencer a igreja, destruir a igreja? De onde vem essa força? Que é um povo formado ou uma instituição formada por pessoas frágeis, pessoas fracas, pessoas falhas, pessoas que erram, pessoas que tropeçam, pessoas que têm seus defeitos. Sim ou não, irmãos? A igreja não é formada de querubins, a igreja é formada de pessoas que erram, que falham, que tropeçam. Todos nós, sem exceção, todos nós. Mas por que o inimigo não consegue destruir essa igreja? Por que não consegue abatê-la? Que exército é esse? Qual o segredo da sua força? Era essa também a preocupação de Dalila e dos filisteus. De onde vem a força de Sansão? Como é que Sansão consegue amarrar 300 raposas? Como é que Sansão consegue matar um leão? Como é que Sansão consegue arrancar as portas de Gaza e subir a uma montanha e lançá-los de lá de cima? Como é que Sansão consegue matar 1000 homens, um só, fazer um estrago desse no exército filisteu? De onde vem essa força? Assim também existe essa pergunta em relação à igreja. E eu quero iniciar respondendo, dizendo primeiro que a força da igreja de onde não vem, mostrando de onde não vem a força. A força da igreja não vem da riqueza, não vem de dinheiro. Uma igreja rica não é forte por ser rica, porque se fosse, Jesus não haveria censurado a igreja de Laodiceia. Jesus disse: tenho, porém, contra ti que dizes, rico sou e de nada tenho falta. Então, riqueza não é responsável pela força da igreja. Uma igreja rica, onde os carros na frente são todos importados, os crentes todos são ricos, abençoados, não existe nada contra isso. Eu estou dando apenas um exemplo. Isso é muito importante. Bom seria que Deus desse aqui a todo mundo assim, mas eu quero dizer que isso não consistiria em trazer força para a igreja, porque a força da igreja não está na riqueza. Conforme Jeremias 9:23, eu já disse que não se glorie o rico na sua força, na sua riqueza, melhor. Então a riqueza não produz a força da igreja. Tem igrejas por aí. Existe uma igreja muito rica no mundo inteiro, que vocês sabem que ela tem muito dinheiro, mas não tem força. Pode até ter força no sentido político, no sentido religioso, mas no sentido espiritual não tem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Onde você chegar vai ter dessa igreja, todo canto tem. Só que não tem força, porque não serve a Jesus. Não serve a Jesus.
vive mergulhada na idolatria. Então, tem capital, tem dinheiro, mas não tem a força que a verdadeira igreja de Cristo tem. A força da igreja não está também em sabedoria humana, não está na capacidade intelectual de seus obreiros e de seus membros. Se todo mundo aqui fosse doutor em alguma coisa, isso aí não mudaria o poder e a força da igreja, não mudaria de jeito nenhum. Interessante é que uma boa parte dos salvos, uma boa parte é de pessoas simples, e muitas dessas pessoas não tiveram nem sequer oportunidade de estudar. Mas mesmo assim, a igreja tendo esse grande contingente de pessoas simples, ela continua tendo uma grande força, tem um poder tremendo, irmãos, que ninguém consegue detê-la. E de onde vem essa força? Se não vem da sabedoria, se não vem da riqueza, se não vem de sua organização. A igreja bem organizada, uma igreja onde os músicos são top, uma igreja onde os pregadores todos têm formação teológica, uma igreja onde a organização física dos templos está num patamar lá de cima, muito elevado. Não é isso que transmite força à igreja. Tudo isso tem sua importância, mas isso não fortalece, não torna a igreja forte. Pode até torná-la admirada pelos que estão de fora, mas isso não traz força para a igreja. A igreja não tem força por aquilo que ela possui, pela organização que ela tem, tudo bonito, tudo organizado, tudo limpo, tudo top. Não, isso aí não dá força à igreja. Eu estou me referindo no sentido espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Tem seu valor do ponto de vista social, do ponto de vista material. Se a gente pudesse trocar essas cadeiras plásticas todas e colocar acolchoadas aí, seria uma maravilha. Eu já fiz até o orçamento. De trocar todas essas cadeiras aqui. Eu já estive na fábrica lá em Goiás, fui lá e já peguei o orçamento. Se a gente puder fazer isso aqui mais na frente, uma bênção. Colocar porcelanato nisso aqui tudo, deixar tudo bonito, climatizar, uma bênção. Mas não tornará a igreja forte. Não tornará a igreja forte. Tornará a igreja organizada. Tornará o lugar mais agradável. Sim ou não, irmãos? A força da igreja não consiste em sabedoria humana, não consiste em riqueza, não consiste em organização, não consiste em uma liderança bem preparada. Tudo isso é bom, mas não consiste nisso. A nossa igreja Assembleia de Deus no Brasil e em Pernambuco, falando exclusivamente da Assembleia de Deus, ela não cresceu nas mãos de homens que eram acadêmicos, homens preparados, teólogos, não. A maioria esmagadora da liderança da nossa igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, que esta é uma extensão dela, quem crê nisso, diga amém. Eu já disse aos irmãos que nós temos a nossa igreja mãe e temos essa igreja filha, que é filha da mãe. Diga amém por isso. Muito bem. Irmãos, eu tenho 52 anos, nascido e criado na igreja, na mesma igreja. Deus traz a gente para um projeto desse novo. Eu vou me desvincular da minha história. Que é isso, irmão? Eu sou da igreja até o fim, em nome de Jesus. Agora, humanamente falando, a gente teve que se desligar para dar início a esse novo projeto de Deus, que é uma extensão do primeiro. Diga amém por isso. E a igreja se expandiu. Os nossos pastores, homens simples, pastor Salviano, um homem da cana, um homem do mato, um homem simples, mas a igreja em Bonança explodiu. Aqui os pastores que por aqui passaram, homens simples, mas a igreja cresceu. A igreja se estendeu em todo canto, não é isso? E em todo o Brasil foi assim, porque a força da igreja não está na capacidade teológica de seus obreiros, ainda que isso tem a sua importância.
E bom seria que todos tivessem a oportunidade de se preparar teologicamente, todos tivessem a oportunidade de fazer um curso básico, médio ou avançado em teologia e daí por diante. Mas nem todos têm. Todavia, a ausência, a falta dessa oportunidade não enfraquece a igreja. Não enfraquece a igreja, porque não é a capacidade intelectual que a pessoa tem, ou o conhecimento bíblico no sentido de conhecer a Bíblia como livro, que fortalece a igreja. E de onde vem essa força? Se a riqueza não transmite força para a igreja, se a sabedoria humana não transmite força para a igreja, se sua organização não é responsável pela força que a igreja tem, se a capacidade de seus obreiros também não é responsável pela força da igreja, então me diga logo de onde vem a força da igreja. Vou dizer, Salmo 27 vai lhe dizer. Abra a Bíblia comigo. Salmo 27 nos diz a palavra de Deus de onde vem a nossa força, tanto da gente individualmente falando, como também coletivamente, a igreja como corpo. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Agora você vai ler bem alto para explodir esse teto aqui. Todos, como é que diz agora? O Senhor é o quê? O Senhor é a força de quem? De onde vem a força da igreja, irmãos? Do Senhor. A nossa força, a nossa vitória, o nosso triunfo não vem de sabedoria, não vem de dinheiro, não vem de bens, não vem de organização, não vem de conhecimento secular, bíblico, intelectual, teológico. Tudo isso tem seu valor, mas a nossa força não consiste nisso. A nossa força vem de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Diz ele, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu vou ter medo de quem, disse Davi, se o Senhor é a minha força. Quem tem o Senhor como a fonte principal de sua força? A nossa força vem de Deus. Diga isso aí, a nossa força vem de quem? De Deus. A força da igreja está em Deus. É por isso que ninguém consegue deter a igreja. Ninguém consegue vencê-la, porque a igreja, a sua força, ela vem de Deus. É uma força que tem origem no Senhor. A força da igreja vem de Deus. O Senhor é a minha força. Quando Josafá recebeu a ameaça daquele rei, dos reis Moabita, Amonita e outros moradores da montanha de Seir, quando ameaçaram Josafá, era uma multidão incontável como a areia do mar. Mas dele disse assim: Senhor, mas os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. A multidão contra a gente é grande. O exército de Moabe é muito. Dos amonitas também é muita gente. Se ele fosse olhar para ele, ia tremer nas bases. Mas ele disse: mas os nossos olhos estão postos em ti. A nossa vitória vem de ti. A nossa força está em ti. Nós não vencemos pelo que somos. Nós não vencemos pelo que temos. Nós não vencemos pelo que conhecemos no sentido secular. Nós vencemos pela força. E o salmista disse no Salmo 84: vão indo de força em força. É uma força que se renova. Você está cheio de força hoje e amanhã Deus te dará mais força ainda. E você vai vencendo. Diga amém por isso. Em que consiste a tua força, Sansão? E em que consiste a tua força? A força da igreja consiste na comunhão da igreja com Deus. A gente não pode perder a comunhão com Ele.
Se a gente perder a comunhão, a gente perde o quê? Muito bem. Se a gente perder a comunhão, a gente perde o quê? A força. Enquanto Sansão estava bem com Deus, ele tinha força. Vinha um leão, matava. As raposas amarrava e tocava fogo. 1000 homens, morrem todos. Mas quando ele perdeu a comunhão, Dalila disse: está vindo os filisteus, Sansão. Aí a Bíblia diz que ele disse dentro de si: vou me levantar como das outras vezes e vou vencê-lo novamente. Aí diz: e não sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Isso aí é a quebra da comunhão. Irmãos, enquanto a gente estiver em comunhão com Deus, nada neste mundo nos vencerá. Nada. Acusações infundadas, mentiras contra a gente, ataques do inimigo, ataques da família, ataques de qualquer área que venha, nada vence. Quem vai vencer a Deus? Quem vai vencer a Deus? Porque Paulo disse assim: que diremos, pois, a essas coisas? Complete agora. Eu vou perguntar e você vai responder, tá certo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Me mostre uma pessoa que tenha poder de vencer. Se Deus é por nós, quem vai vencer? Ninguém. Porque a guerra é do Senhor, a peleja é do Senhor. Quando Deus está com a gente, Ele assume as nossas pelejas, Ele assume as nossas guerras. É por isso que não precisa a gente estar trocando, irmãos, coisas, palavras. Um diz uma coisa, você diz duas. Aí outro diz 3, você diz 4. Não precisa. Deixa dizer qualquer coisa. Deixa com Deus. Eu vi um dia Deus falar com um pastor em um local aqui, em um dos sítios de Bonança, e eu estava no círculo de oração naquele dia, e aquele pastor estava passando. Não sou eu o pastor, que eu nem pastor era na época. Eu estava no círculo de oração e aquele pastor estava passando uma noite escura, muito grande, com um problema que surgiu na igreja. E eu estava naquele culto, quando ele foi falar, Deus usou a dirigente daquele círculo de oração e disse assim: meu servo, maneja bem a minha palavra e deixa o restante comigo. Pronto. E não é que Deus resolveu tudo mesmo, irmão? Eu não posso contar aqui, mas Deus fez um movimento tão grande, irmãos, e deu vitória àquele pastor. Então, se Deus é por nós, precisamos manter a comunhão com Deus. Sansão, ele foi derrotado porque ele perdeu a comunhão. Aquela comunhão que ele tinha com Deus foi quebrada. E a comunhão de Sansão com Deus consistia no voto do nazireado. Ele não podia cortar o cabelo. Era uma das coisas, das exigências daquele que estava debaixo desse voto do nazireado. Não podia tocar em cadáver, ele tocou. Não podia cortar o cabelo, e o dele foi cortado, no caso de Sansão. Então, a comunhão, aquilo ali representava a sua comunhão com Deus. Ele quebrou a comunhão, perdeu a presença de Deus, perdeu a presença do Espírito Santo, perdeu a força que tinha. Quer manter a força? Quer ser um crente sempre vitorioso? Quer ser uma igreja vitoriosa? Então mantenha a comunhão com Deus, porque a nossa força vem da nossa comunhão com Deus. Diga amém por isso. A nossa força vem do poder do Espírito Santo que opera em nós. Jesus disse em Lucas 24:49: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. E quando chega em Atos capítulo 2, a Bíblia diz, no versículo 1, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E no capítulo 2 vem o cumprimento dessa promessa. No capítulo 4 se repete no versículo 31 o cumprimento. No capítulo 9
novamente se manifesta na vida de Paulo, no capítulo 10, se manifesta na vida de Cornélio, e daí vai, por aí vai. Então, esse poder do Espírito Santo que opera na igreja é responsável pela força que ela tem. A igreja, sem o poder do Espírito Santo agindo nela, torna a igreja apenas um ajuntamento de pessoas, sem força, sem poder. Não existe igreja poderosa onde o Espírito Santo não tem liberdade para operar e para agir. O Espírito Santo capacita a igreja. A força da igreja consiste no poder do Espírito Santo na sua vida. Diga amém por isso, irmãos. Vocês estão me compreendendo? Digam amém. A Bíblia diz em Atos 4:31: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas sabe qual foi a oração deles no versículo 24? No versículo 24, 26, eles oraram dizendo: nós queremos ousadia, nós queremos coragem, nós queremos força para pregar com autoridade. E disseram assim: e enquanto a gente prega, tu estejas, Senhor, fazendo sinais e maravilhas. Aí foram orando. Quando chegou no versículo 31, Deus carimbou. Aí a Bíblia diz que Deus sacudiu aquele lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Diga amém por isso. A manifestação da força, do poder de Deus na vida da igreja. Uma igreja, irmãos, um crente que não busca o poder do Espírito Santo na sua vida, é um crente que pode tornar-se um crente cada vez mais fraco. É por isso que o crente precisa buscar a Deus, pedindo o poder do Espírito Santo, porque nós não temos capacidade própria de vencermos coisa alguma. Nenhum de nós. Ninguém vence nada pelo título que possui, por ser pastor, presbítero, diácono, evangelista, auxiliar, dirigente de oração, de escola, músico. Nada disso traz força para a gente. O que nos torna fortes, vitoriosos, triunfantes, é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Se faltar esse poder, a gente é derrotado. Se faltar o poder do Espírito Santo, as coisas espirituais não se vence com forças físicas, com capacidades naturais, com habilidades naturais. Não vence. Ninguém consegue vencer o inimigo com habilidades naturais, com conhecimento secular, com muita formação teológica. Não consegue. Mas o poder do Espírito Santo capacita o crente para vencer o mal. Diga amém por isso, irmãos. Para vencer o pecado, para vencer a carne. Não está vendo um inimigo tão terrível? A carne. A carne aqui não é o tecido que cobre os ossos, mas eu estou falando aqui a carne no sentido de sentimento, natureza, que está em nós, e todos nós temos esse inimigo em nós, que às vezes até alguém confunde como se fosse um espírito mau. Não é. Os desejos que vêm em mim, em você e em nós, que lutam dentro de nós, é o sentimento carnal, é a reação daquela natureza adâmica que nós herdamos e briga com a gente, luta. E Paulo fez a comparação de uma guerra mesmo, de uma briga. Ele disse: andai em espírito e não satisfareis ou não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém, irmãos? Então o Espírito de Deus, ele nos capacita para vencer a carne. Um dia eu ouvi da boca do pastor Eurico Bergstein, lá no Belenzinho, em São Paulo. Ele disse que um dia foi orar a Deus. Ele estava passando por uma luta, uma batalha contra a carne. E ele disse, naquela reunião de obreiro, ele disse a Deus: Senhor, eu não consigo vencer essa tentação. Eu não consigo vencer. Toda vez que me ataca, eu fraquejo nessa tentação. E eu preciso vencer.
Eu quero vencer. O que é que eu faço para vencer? E Deus disse a ele: meu servo, vença essa tentação pelo meu Espírito que está em você. Eu pensei que vocês iam se alegrar um pouquinho mais. O Espírito Santo nos capacita. O poder do Espírito de Deus em nós nos capacita, nos conduz a uma vida vitoriosa contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado, contra qualquer coisa que se levante. O poder do Espírito Santo. Um crente cheio do poder do Espírito Santo é um crente imbatível. É um crente que ninguém consegue vencê-lo, ninguém. Porque o Espírito Santo o conduz em uma vida vitoriosa sempre, constante. O poder do Espírito Santo foi a força responsável pelo grande triunfo da igreja primitiva. Jamais a igreja teria alcançado o sucesso que alcançou sem o poder do Espírito Santo em sua vida. Mas em que consiste ainda a força da igreja? Na oração. A força da igreja consiste também na oração. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Vou dizer novamente: uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Irmãos, a oração foi uma das marcas de Jesus no seu ministério terreno. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 5 e veja o que diz a palavra. Hebreus capítulo 5 e o versículo de número 7. Hebreus 5 e 7, nós estamos aprendendo sobre o tema em que consiste a força da igreja. Hebreus capítulo 5, versículo 7, como é que diz, irmãos? O qual nos dias da sua, novamente, os dias da sua carne, está se referindo aos 33 anos de vida de Jesus aqui neste mundo. Está se referindo o período de sua vida humana, tá certo? Aí está se referindo a ele aqui, o escritor, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo o quê? Com grande, diga aí, vamos dizendo aí, com grande o quê? Clamor. E o que mais? Lágrimas. O que mais? Orações. E o que mais? Súplicas. Vejam só, 4 coisas se destacam aqui, mas juntando as 4 vai dar uma só. Clamor, lágrimas, orações e súplica. Tudo aqui é oração. Sim ou não? A oração em diferentes aspectos, mas tudo é oração. Se tem uma coisa que marcou a vida de Jesus, foi a oração. Jesus orava sempre. Jesus orava sempre. Se alguém quisesse encontrar Jesus facilmente, era só procurá-lo no altar. Ele estava orando. Quando ele não estava ensinando, pregando, curando e libertando, ele estava orando. Jesus teve uma vida dedicada à oração. Sempre orando. Em que consistiu a força de Jesus como homem? Na oração. No poder do Espírito Santo, na oração. Não existe obreiro forte, vitorioso. Não existe igreja forte, vitoriosa, se não passa tempo na presença de Deus. Ninguém, nem um crente. Uma igreja, para se tornar forte e poderosa, tem que ser uma igreja de oração. Foi por isso que a igreja primitiva se destacou, irmãos. Porque a igreja orava, a igreja de Jerusalém e as demais que foram sendo formadas, orava. Preste atenção aqui, por favor. Capítulo 1 de Atos, versículo 14. Não precisa ler, eu vou citar. Não é que não precisa ler aqui, eu quero ganhar tempo aqui. 1:14, a Bíblia diz que todos eles perseveraram juntos com Maria e as outras mulheres, unanimemente em oração. Capítulo 1, versículo 14, a igreja estava orando. Capítulo 3, diz a Bíblia que Pedro e João
foram à oração ao templo, a oração à hora nona. Estava orando, foram orar. Capítulo 4, versículo 26, 24 a 31. Eles estavam orando. Capítulo 6, versículo 3. Eles disseram: olha, irmãos, não é razoável que a gente abandone a palavra para ir servir às mesas. Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, e constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos no ensino da palavra, na pregação da palavra, no ministério da palavra e na oração. Capítulo 7, versículo 48, 50, 51 por diante, você vai ver Estevão sendo apedrejado, mas estava orando e dizendo a Deus: não impute sobre eles esse tamanho pecado, ou esse grande pecado. Capítulo 8, versículo 15, a Bíblia diz que Pedro e João desceram para Samaria e lá eles oraram pelos irmãos para que fossem cheios do Espírito Santo. Capítulo 9, Jesus se encontra com um homem chamado Saulo de Tarso, dá uma queda nele, quebra ele todo. Diga amém por isso. Eu não estou dizendo quebra fisicamente, eu estou falando agora o quebrantamento espiritual. Quebra Saulo de Tarso, deixa ele cego e ele vai embora depois ali cego, depois de responder quando Jesus disse: por que me persegue tal? E ele foi, e diz a Bíblia que Jesus apareceu a um tal de Ananias, e disse ele: Ananias, ele disse: pois não, Senhor, vai até a rua chamada direita, procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Aí quando Jesus disse isso, Ananias disse: Senhor, esse homem é muito perigoso. Aí sabe o que Jesus disse? Pode ir lá, porque ele já está orando. Pode ir lá, porque agora está orando. O perigoso deixa de ser perigoso quando começa a orar. O crente bravo deixa de ser bravo quando começa a orar. O crente murmurador deixa de ser murmurador quando começa a orar. Mas orar de verdade, orar de acordo com a palavra. Amém, irmãos? Não é orar como aquele fariseu, se sentindo melhor do que os outros, mas é orar de acordo com o que a Bíblia diz, parecido com aquele publicano. Porque se você chega na oração e você se sente melhor do que os outros, porque você ora mais do que os outros, você é o pior de todos. Não tem valor para Deus quem ora muito, tem valor para Deus quem ora de forma correta. Amém, irmãos? Não é orar muito no sentido do tempo, mas é orar corretamente, de acordo com a palavra. E orar corretamente é orar com humildade, é orar com fé, é orar segundo a palavra, é orar buscando a glória de Deus. Diga amém por isso. E Jesus disse: Ananias, pode ir lá, porque ele está orando. Já não era mais aquele Saulo de Tarso bravo. Capítulo 10. A Bíblia diz que o centurião Cornélio estava orando e de repente apareceu um anjo e disse: olha, manda chamar um tal de Pedro ou de Simão, que está em Jope, na casa de certo curtidor, e chama aqui e ele vai te dizer o que tu precisa fazer para ser salvo. E Deus manda te dizer que as tuas esmolas e a tua oração tem subido. Está vendo aí, irmão? A tua oração tem subido até a presença de Deus, ou a memória de Deus. Oração. Então, a oração foi uma marca da igreja primitiva. Uma igreja que ora é uma igreja forte. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, em Pernambuco e em todos os lugares, ela tem sido uma igreja vitoriosa, porque é uma igreja que ora, que busca a Deus. Mas a gente precisa orar um pouco mais. Quem concorda comigo, diga amém. Conta-se que um dia Billy Graham, ou melhor, David Yong-Chul, da Coreia do Sul, foi visitar Billy Graham, que estava bastante enfermo para morrer. E quando chegou lá, perguntou para ele e disse: Pastor Billy Graham, se Deus desse hoje ao Senhor a oportunidade de deixar a última mensagem para a igreja de Cristo na terra, qual seria essa mensagem? Ele disse: oração, oração, oração,
oração e mais oração. Nós precisamos orar. Como eu preciso orar? Irmãos, quando eu não oro, esse deve ser o seu sentimento, mas eu não quero dizer com você. Eu não devo dizer com você, eu devo dizer comigo. Quando eu não oro, os sentimentos carnais afloram. E quando eu digo sentimentos carnais, não pense que eu estou me referindo a sentimentos sexuais, porque parece que sentimento carnal é só sexo. Não. Sentimento carnal, ira, ódio, falta de amor, revolta. Entendeu? Tudo isso é sentimento carnal. Inveja, soberba, orgulho e muita coisa ruim vai tomando espaço na vida da gente. Mas quando a gente ora, essas coisas, esses sentimentos, eles são sufocados. Porque quando a gente ora, o poder de Deus vem sobre a gente e a carne não tem força. Diga amém por isso. Irmãos, tem coisa mais bonita na vida de um crente no culto, na igreja, do que ele de joelhos dobrados e as lágrimas caindo de 4 em 4 e ele dizendo: quebranta-me, Senhor, receba minha oração, perdoa-me, Senhor, renova-me, Senhor, muda a minha vida, transforma-me. Não tem nada mais bonito. E Jesus não suporta isso. E Ele vai liberando a sua graça, vai liberando o seu poder, vai liberando a sua unção. E aquele crente, quem sabe, chegou na igreja tão fraquinho, com vontade até de se desviar. Ele se levanta da oração renovado, não para de adorar, não para de glorificar, porque por meio da oração, ele recebeu força da parte de Deus. É assim ou não é? Quem já recebeu renovação na oração, levante a mão e glorifique a Jesus. A oração, irmãos, é um elemento que não pode faltar na nossa vida. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus. E Jesus, sabendo disso, como homem, ele dedicou muito tempo à oração. Dedicou muito tempo da sua vida, do seu ministério. E se a gente fosse olhar, de certa maneira, a gente ia dizer: Jesus não precisava orar. Mas como homem ele precisava, porque ele estava representando a gente ali. Como homem precisava. Então ele estava sempre na porta do Pai, batendo, pedindo graça, pedindo força. Diga amém. Pedindo o poder, a manifestação do poder na sua vida. Como era a oração de Jesus? O que é que você acha que Jesus pedia? O que é que você acha que Jesus orava? A gente pede tanta coisa, pede casa, pede carro, pede dinheiro, pede para Deus resolver esse problema, resolve. O que é que Jesus pedia? Jesus queria sempre mais graça, mais poder para continuar no ministério para o qual ele foi enviado e cumprir o seu papel de salvador da humanidade, que não foi coisa fácil, mas pela oração, pela sua vida dedicada à oração, Jesus conseguiu concluir o seu ministério. A gente precisa continuar na oração. A Bíblia diz em Atos 4:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em que mais? E nas orações. E nas orações. Era uma igreja que orava, a igreja primitiva. Quer ver outra coisa que fortalece a igreja, que traz força para a igreja? As armaduras espirituais. Paulo escrevendo aos Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, veja agora, e na força do seu poder. Que força era essa? Aí logo vem: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. A armadura de Deus, ou as armaduras de Deus, elas são responsáveis pela força da igreja. Uma igreja desarmada. Imaginem todos um policial
que ainda que tenha um físico expressivo, né? Mas desarmado diante de determinada situação, ele vai morrer. Ele não vai conseguir vencer. Dependendo de como esteja o outro lado, o seu inimigo, ele não vai conseguir. Mas se ele estiver armado, ele poderá se defender. Uma pessoa com as armaduras de Deus, uma pessoa que toma posse dessas armas espirituais, que Paulo diz lá em 2 Coríntios 10:4, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. O apóstolo Paulo, ele via essas armaduras que Deus disponibiliza para cada crente, para a igreja coletivamente, como uma armadura invencível, indestrutível. Já estou terminando. Não tem quem vença um crente armado com essas armaduras de Deus. Aí ele diz para os crentes de Éfeso, ele diz o seguinte, no capítulo 6, veja o que é que Paulo diz aqui. Ele diz assim, falando da armadura de Deus, ele diz, no versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o que, irmãos? Firmes. Aí ele diz: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a... Olha aqui para mim, por favor, todos, sem exceção. Sabe qual é a principal arma do cristão? A verdade. Ninguém consegue vencer um crente que fala a verdade. Vocês sabem por que é que eu tenho paz na minha alma? Porque quando eu tomei essa decisão, eu sentei-me com quem era de direito eu falar, e eu falei toda a verdade. E quando eu me sentei, eu disse: eu vou falar toda a verdade. E eu estou falando aqui a verdade. Os irmãos já imaginaram eu ter ousadia de dizer isso aqui se eu estivesse mentindo? Se eu andasse com mentira? Ah, mas disseram que o senhor disse isso, disseram que o senhor fez isso. Não me interessa o que disseram que eu fiz, não me interessa o que disseram que eu disse. Interessa o que eu disse. Me interessa o que eu digo. Eu não respondo por aquilo que dizem que eu disse. Eu respondo diante de Deus por aquilo que eu digo, por aquilo que eu disse. Amém, irmãos? Eu posso chegar aqui diante de vocês aqui e dizer, com todo respeito, irmão Sebastião, só a título de exemplo: irmão Sebastião me disse isso, e eu acrescento o que ele disse a mim. Aí eu acrescento coisas que ele não me disse. Aí vocês vão acreditar em mim e vão ter uma má imagem dele acreditando em mim. Só que diante de vocês ele pode até estar sujo, porque vocês acreditaram naquilo que eu disse. Mas diante de Deus, irmão, Deus conhece a verdade, irmão. Deus é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu tenho paz na minha alma, irmãos. E eu estou dizendo diante do meu Deus, eu tenho paz na minha alma porque eu falei a verdade. Agora, às vezes, a gente pode até omitir de falar determinadas coisas para evitar alguma dificuldade. Isto aí não é você estar mentindo, é diferente. Se eu sei que eu vou dizer alguma coisa e o que eu vou dizer pode desencadear um problema e eu fico calado, eu não estou mentindo. Eu estou agindo com prudência. Sim ou não, irmão? Estou agindo com prudência. E às vezes a gente termina sofrendo por omitir
alguma coisa que a gente podia falar. Aí a gente termina sofrendo. Mas eu tenho falado a verdade. Não tenho andado em nenhum momento com mentira. Em nenhum momento. E eu não sou mentiroso por me chamarem de mentiroso. Não é eu chamando você de mentiroso. Você é um mentiroso. Você não é mentiroso porque eu lhe chamo de mentiroso. Você é mentiroso se você mentir. Se eu chamar você de mentiroso, mas você não mente, você não é mentiroso. Sim ou não? Imagina eu chamar um irmão, você é um mentiroso. Aí você vira mentiroso porque eu lhe chamei de mentiroso? Não. É por isso que é muito bom a gente servir a Deus, irmão. Eu admiro muito isso no Deus que a gente serve. Sabe o que é que eu estou dizendo que eu admiro? É que Deus sabe de tudo. É que Deus conhece. Deus não julga você por aquilo que eu digo a seu respeito. Deus julga você por aquilo que Deus conhece de você. Deus não julga a mim por aquilo que dizem de mim. Deus julga pelo que Ele conhece. E Deus conhece. O poder de Deus é tão grande que Ele tem a tua vida, a minha vida, a nossa vida na sua mão. Ele sabe de tudo. Diga amém. Então a verdade, ela constitui-se na principal arma desse conjunto de armas que o crente deve ter. Ele diz no versículo de número: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. A justiça, sabe o que é justiça? Justiça é você dar a outrem o que é de direito. Isso é a justiça. Quando você dá à pessoa o que é direito dela, isso significa que você está sendo justo. Quando você não dá à pessoa aquilo que é direito dela, você está sendo injusto. Tomando e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisto com toda perseverança por todos os santos. Versículo 19, e também por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra com confiança, para fazer notório o evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui está a razão da força da igreja. Em que consiste a força da igreja? Em Deus. Deus é a razão da minha força. Diga amém por isso. Em que consiste a força da igreja, irmãos? Em Deus. Em que consiste a força da igreja? Na comunhão do crente e da igreja com Deus. Em que consiste a força da igreja? No poder do Espírito Santo. Em que consiste a força da igreja? Na oração. Em que consiste a força da igreja? Nas armaduras de Deus. Diga amém por isso. E concluindo, em que consiste a força da igreja? Na sua unidade. Uma igreja unida, diz um adágio popular, que um povo unido jamais será vencido. Uma igreja unida, com o mesmo propósito, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo parecer, os mesmos objetivos, os mesmos alvos e metas, é uma igreja vitoriosa. Amém? E Jesus disse que o que vocês concordarem acerca de qualquer coisa na terra, eu também estarei de acordo. Está escrito em Mateus capítulo 18. É claro que não significa que a gente vai concordar com coisas erradas, que contraria a natureza de Deus. Mas acerca de qualquer coisa que trará resultado de glorificação para Ele, Ele estará de acordo também. A unidade da igreja. Nós precisamos vivermos unidos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união não tem o significado de concordar com tudo. Amém? Eu sempre gosto de dizer isso, porque devido a gente ter tomado essa decisão, aí qualquer palavra que a gente fala sobre união, sobre perdão,
sobre estar junto, não é? Geralmente se utiliza a mesma palavra para que venha trazer qualquer dúvida em relação às nossas decisões, não é isso? Mas eu já citei, eu estava conversando com o pastor Eliseu Rodrigues, e ele disse assim a mim: olhe, pastor, no capítulo 15 de Atos, ele disse, a gente vê a separação de Paulo e Barnabé, e o senhor sabe quem foi que saiu ganhando quando Barnabé foi para determinado lugar e Paulo foi para outro? Quem saiu ganhando foi o reino de Deus, porque o reino de Deus cresceu mais, porque cresceu nas mãos de Barnabé e cresceu nas mãos de Paulo. Deus fez crescer. É assim que Deus faz. Às vezes Deus diz: eu quero fazer o meu reino crescer mais rápido. Aí tu vai pela direita, o outro vai pela esquerda, outro vai pela frente, outro vai por trás, e no instante, olha, se espalha o trabalho e cresce mais. Amém, irmãos? Quem não está em sintonia com o que Deus faz, aí às vezes diz coisas que não deve dizer. Mas quem está em sintonia com Deus, isso é Deus trabalhando, isso é obra de Deus. Deixa Deus trabalhar, amém? Deixa Deus agir, e assim vai. Diga amém por isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração para este culto. Em que consiste a força da igreja? A nossa força vem do Senhor, amém? A nossa força consiste na nossa comunhão com Deus. A nossa força consiste no poder do Espírito Santo na nossa vida. Diga amém por isso. A nossa força consiste na oração. A nossa força consiste também na armadura de Deus. E a nossa força consiste na unidade dos crentes. Que Deus nos ajude, que possamos ser uma igreja unida, forte, poderosa, ganhando muitas almas para Jesus. Vamos fazer grandes trabalhos, se Deus assim permitir. E tenho certeza que o trabalho avançará, crescerá, se expandirá, porque é isso que Deus quer, e aquilo que Deus quer será feito para a glória do seu nome. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que aqui estão, dos diferentes lugares. Todos vocês recebam nossa gratidão. Eu espero que vocês tenham compreendido, às vezes, as nossas explicações, porque há coisas, irmãos, que eu não tenho como explicar em redes sociais, e às vezes é uma oportunidade que Deus nos dá, como a vinda de irmão Sebastião, a sua vinda para cá, irmão Sebastião, sem que eu o chamasse. Eu já lhe conheço há muitos anos, há mais de 30 anos que eu o conheço, mas a sua vinda para cá sem que a gente toque nesse assunto, sem nada, eu vejo isso como um alívio de Deus para a nossa vida, entendeu? Como uma aprovação de Deus, Deus aprovando. E Deus disse que vai vir muita gente, viu? E Deus disse que vai vir gente de nome, de estrela. Amém? Gente assim, ó. Faça isso assim. Deus disse a mim que vem gente. Amém? Então vamos, deixa o tempo correr. Amém? Deixa o tempo correr. Está ali, ó. Irmão Josemi, fique em pé, irmão Josemi. Irmão Josemi era regente de conjunto em Jaboatão. Nunca falei com ele, nem sabia que ele existia. Conheço a família. Ele é filho do irmão Joel, e é irmão da irmã Gelita, né? Lá de Bonança, que já está com o Senhor. Mas eu nem conhecia irmão Josemi. E ele me procurou, vindo para cá com todo o vaso de bênção, né? Com praticamente o grupo todo. Irmãos, deixa Jesus trabalhar. Não fica falando mal da obra de Jesus, não é tão bom Jesus fazer a sua obra, não é? Deixa Jesus trabalhar. E assim a gente vai, todos em pé. Vamos encerrar adorando a Jesus. As irmãs estão avisando que tem cantina aí atrás, irmãos, e domingo a escola bíblica dominical. Os irmãos que são daqui principalmente, não percam. Quarta-feira estaremos juntos mais uma vez, e estejam aguardando a gente avisar onde será o próximo drive-in, tá certo? Nós vamos avisar, estamos vendo aí
a possibilidade de trazer outro pregador, outro cantor, e vamos fazer um grande drive-in, se Deus quiser. Um não, tem mais uns 3 ou 4 para fazer. E Deus vai nos ajudar. Aqui não, aqui já foi abençoado. Tem que ser em outra cidade. Deus vai nos ajudar a fazer, em nome de Jesus. Dó maior. Quero ver todo mundo cantando e a gente encerra com esse louvor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos uso e fino. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Um brado de glória para Jesus. Deus abençoe a todos. Estaremos orando pelo presbítero José Braz. Tem mais alguém que fez aniversário também? Ah, está ali a irmã. Quem é? Eu faço amanhã, viu, irmãos? Amanhã o meu motor se tornará mais possante. Até hoje é 5.1 e amanhã será 5.2.
Amém. A irmã também ali vai aniversariar. Quem mais está aniversariando em setembro? Quem é de setembro aí? Levante a mão. A filha do presbítero Sebastião também. Irmã Mônica. Amanhã? Muito bem, irmã Mônica. Olha, setembro é o melhor mês e o dia 17 o mais importante. Deus abençoe. Sua mãe também. Muito bem. Deus abençoe. Estou só brincando, viu, irmãos? Amanhã teremos círculo de oração à tarde com a irmã Hilda. Está aqui? Irmã Hilda? Ah, está na cantina. Amanhã à tarde, círculo de oração. O que foi mais? À noite, ensaio para o conjunto. E a ceia daqui será toda a primeira quarta-feira do mês. A ceia do templo sede da ADCeara, qual é o dia? Muito bem, primeira quarta-feira do mês. Aqui está dizendo que está aniversariando também a irmã Luzinete de Gaibu. Onde está a irmã Luzinete? Ah, senhora irmã Luzinete, parabéns. Parabéns para todos os aniversariantes e o Salmo 91:16 para todos. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Passa a flanela aqui. Eu vou pedir para um dos obreiros orar aqui. Eu vou pedir ao irmão Zé Braz. Ele está aniversariando, mas ele vai orar. Vem, irmão Zé Braz. O senhor já está de joelho, vem orar aqui. Ele está aniversariando, mas vai orar por ele e pelos outros. Amém? Ele vai estar orando agora. E assim a gente encerra. 20 minutos de hora extra que a gente fez, vai receber dobrado. Pai do Senhor para os irmãos. Quantos vão orar comigo, digam amém. Pai bendito Deus, em teu nome, Jesus, queremos agradecer-te, ó Deus, por mais um culto realizado nesta noite, Deus, da pregação da tua palavra, Senhor. Os ensinos que recebemos nesta noite, aos teus filhos de perto e de longe, ó Deus, levem, Pai, como trouxeste para esse trabalho. Dai uma noite de paz, visita aos corações daqueles que estão enfermos. Repreenda as enfermidades, Senhor. Continua com a tua mão estendida sobre o pastor, seu Deus, aos obreiros da tua casa, as tuas crianças, toda a tua igreja. Para isso oramos e já agradecemos-te, em nome de Jesus. E um abraço para todos e continue orando por Zebrai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todo o povo de Deus. Diz: Deus abençoe, irmãos. Eu pudesse dar um abraço a cada um de vocês, em nome de Jesus. Irmão Cláudio.